Minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. Nosso bate-papo hoje vai se voltar para a parte mais básica da doutrina espírita, que é a sua própria definição. Nós vamos reviver algumas questões muito básicas da doutrina. Acredito que será mais útil a quem está chegando agora ou há pouco tempo na doutrina, mas sempre é bom para nós todos, independente do tempo que temos de doutrina, dar uma revivada naquilo que é básico para todos nós entendermos o mecanismo da doutrina espírita. Quando Allan Kardec lançou o Livro dos Espíritos, claro, era um livro, na sua primeira edição, com quase 600 perguntas, era um livro bastante extenso para ser lido e compreendido. Depois, numa outra versão, o Livro dos Espíritos passou para 1019 questões. Mas ele resolveu, o codificador, fazer um pequeno livro, como que condensado aquilo que seria o Espiritismo, para que as pessoas tomassem um contato mais rápido acerca da doutrina espírita. Então, logo que ele lança o Livro dos Espíritos, ele lança também um livro intitulado O que é o Espiritismo? Para dar uma definida para todos nós de uma maneira mais sucinta, mais rápida, e é isso que nós nos propomos hoje, conversar um pouquinho sobre o que é o Espiritismo. Allan Kardec define na introdução do livro O que é o Espiritismo, ele define o Espiritismo como uma ciência que trata da natureza dos espíritos, sua origem, seu destino e suas relações com o mundo corpóreo. O que ele está dizendo? Que a doutrina espírita, antes de mais nada, é uma ciência. Mas o que é ciência? Ciência, em linhas gerais, é buscar conhecimento, é buscar descobrir como as coisas funcionam. Poderíamos dizer que ciência é um sistema de adquirir conhecimento, ou para adquirir conhecimento, baseado em método científico, bem como ao corpo organizado de conhecimento conseguido através de tais pesquisas. Ou seja, a doutrina espírita se sustenta, a partir de Allan Kardec, em pesquisas, em fatos. E contra fatos não há argumentos. Então Allan Kardec não filosofou porque ouviu dizer, porque viu acontecer. Não, ele buscou pelo método científico, ou seja, da comprovação, da contraprova, o que era aqueles fenômenos com os quais ele estava tomando contato. O que significava aquilo? Para que servia? O que se buscava? Então ele tomou a peito desvendar o que estava por trás daqueles fenômenos materiais. Ou seja, a doutrina espírita hoje tem tido a possibilidade de ser comprovada cientificamente. A reencarnação é um fato. E outros postulados que nós, espíritas, já temos escutado, algumas reportagens circulam pela internet a respeito de determinadas comprovações, algumas definições que os espíritos têm trazido para nós mediunicamente são comprovadas pela ciência. Ou seja, doutrina espírita é sério, é algo muito sério. Voltemos então aqui, porque nós vamos dar uma analisada rapidamente nessa definição. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, sua origem, seu destino e suas relações com o mundo corpóreo. Ora, qual é a natureza dos espíritos? Do que ele é composto? Do que ele é feito? Por quem é feito? O que nós somos? E Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta o que é o espírito? E a resposta é sucinta: o espírito é o princípio inteligente do universo. Ora, inteligência significa capacidade de raciocínio, de buscar solução, de implementar novas ideias. Então, se nós somos o princípio inteligente, isso significa que nós somos passíveis de nos desenvolvermos, porque a inteligência serve para isso, para se desenvolver. Então, o nosso espírito foi criado, vamos confirmar isso mais à frente um pouquinho, para se desenvolver até um determinado limite.
E qual é a natureza íntima do espírito, na sua essência? Pergunta Kardec. Não é fácil explicar o espírito com a vossa linguagem. Para vós ele não é nada, visto que o espírito não é algo palpável. E nós temos muita dificuldade nisso, de compreender algo que não se pode pegar, que não se pode medir a extensão, a profundidade, o peso, não é? Mas para nós, os espíritos superiores, é alguma coisa. Sabei bem, o nada não é coisa nenhuma e o nada não existe. Espírito é sinônimo de inteligência? Pergunta Kardec. A inteligência é um atributo do espírito, essencial, mas ambos se confundem num princípio comum, de modo que para vós são a mesma coisa. Então fica muito claro o seguinte: nós precisamos entender que nós vivemos aqui na Terra para nos desenvolvermos. Estacionar não é permitido, entre aspas. É preciso estar em constante movimento, visando o desenvolvimento do nosso espírito. Essa é uma das características da natureza dos espíritos, o progresso. Porque se é inteligência, ele precisa ser desenvolvido. Mas o problema é que a gente sempre bloqueia a gente mesmo. Isso eu não sou capaz de aprender. Isso eu não sou capaz de entender. Isso vai ficar para outra vida. Nós mesmos nos bloqueamos. Nós mesmos estamos criando barreiras psicológicas para o nosso desenvolvimento. E é um engano que nós cometemos, porque nós vamos aprender todas as coisas. Isso é da natureza dos espíritos. Kardec faz um outro questionamento aos espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos enquanto entidade? Já não mais enquanto, entre aspas, objeto. Pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Eles povoam o universo fora do mundo material. Ora, então o nosso lar natural é fora do mundo corporal, fora do mundo material. Nós precisamos nos conscientizar disso, de que nós estamos no mundo material, mas isso é temporário. A nossa verdadeira pátria é o mundo espiritual. É lá que nós vamos viver definitivamente quando não tivermos mais necessidades de reencarnação. Então a reencarnação, a vida material, é tão somente uma etapa a ser vivida pelo espírito. E nós temos a concepção de que aqui é a vida principal e lá a secundária. E não é verdade. Nós nos apegamos muito na vida material, mas é por conta ainda dos sentidos. Mas nós somos seres espirituais. A criação dos espíritos é permanente ou só ocorreu no início dos tempos? Olha que pergunta interessante. E os espíritos vão responder que a criação de espíritos é permanente. Deus nunca parou de criar. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também, dizia Jesus. Então a criação de espíritos é incessante. Alguns de nós podem ter sido criados há muito mais tempo do que outros, mas estamos no mesmo estágio por opção pessoal. Outros podem estar mais avançados que nós, por isso mesmo, tendo sido criados muito depois de nós, porque aproveitaram melhor a encarnação ou as reencarnações. Os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Há pouco tempo atrás, no domingo de manhã, nós estivemos aqui nos aprofundando um pouquinho mais nessa questão. Mas o que precisa ficar claro para todos nós? Se somos comparados a uma chama, um clarão ou uma centelha etérea, significa que somos um foco de luz. Fazei brilhar a vossa luz, dizia Jesus. Somos um foco de luz, que pode ser mais claro ou mais escuro, de acordo com a nossa percepção da realidade, o nosso entendimento e a nossa vontade. Então os espíritos, por conta de uma falta de analogia melhor, falam que é uma chama, um clarão, uma centelha etérea. Luzes, somos luzes. Sois a luz do mundo, dizia Jesus. Nós pulamos muito aqui. Essa chama que nós somos, ou centelha, tem uma cor qualquer? De acordo com a moralidade do espírito, ela pode variar do escuro ao brilho do rubi, conforme ele seja mais puro. Então, que tipo de luz
espiritual eu tenho? De acordo com a minha moralidade, de acordo com os meus pensamentos, os meus sentimentos, de acordo com o meu entendimento moral. É a luz que vai haver em mim. Por isso que Jesus dizia: sois a luz do mundo, mas vê que a luz que há em ti não sejam trevas. Quer dizer, existe a opção de apagarmos a nossa luz pela forma de pensar e comportamento, mas isso é pessoal, nós é que escolhemos. Kardec volta a perguntar para os espíritos: dentre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus? Seria um contrassenso com relação à inteligência superior que é Deus, se ele criasse espíritos diferentes uns dos outros. Pelo princípio de justiça, pelo princípio de bondade, Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Todos. De Jesus ao Navarro. Todos fomos criados iguais. A posição de cada um é que é definida de acordo com a aplicação da lei de esforço e de trabalho, de entendimento, de desenvolvimento. Mas todos nós fomos criados absolutamente iguais. E todos os espíritos que são criados por Deus incessantemente são criados também simples e ignorantes. Então o ponto de partida é o mesmo para todo mundo. Consequentemente, por uma questão lógica e de justiça, o ponto de chegada também tem que ser. E nós vamos encontrar o ponto de chegada então. Qual é o objetivo da encarnação do Espírito? Nessa pergunta a gente vai entender qual é. Se na pergunta anterior, na 115, nós vimos que nós somos criados simples e ignorantes, na pergunta 132 está o nosso objetivo final. A lei de Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Então somos seres perfectíveis. Independente da posição e da situação na qual nós nos encontramos, mais tempo ou menos tempo, nós vamos atingir a perfeição. Isso é fatalidade divina. Nós vamos atingir a perfeição. A dificuldade que estamos tendo no momento, a situação complexa na qual nós nos inserimos e não conseguimos achar solução, é passageiro. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar a solução. Por isso que o Senhor Jesus dizia: busca e encontrarás. Procura e achareis. Bate e abrir-se-vos-á, ou seja, faça o esforço, entenda que as coisas para acontecer dependem das suas possibilidades, da forma como você enfrenta os seus problemas e busca soluções, da forma como você age, porque nós vamos encontrar soluções para todos os problemas. O nosso destino final é a perfeição, mas não é, claro, a mesma perfeição de Deus, porque aí seríamos como Ele. Vamos entender aqui uma perfeição relativa, dado a todos nós, né? Mas nós vamos vencer as nossas dificuldades, e isso precisa ficar claro. Continuemos lendo. Para uns é uma expiação, para outros é uma missão. O que isso significa? Que no processo das reencarnações, às vezes a gente faz o que não deve, e aí tem que retornar ao corpo físico para expiar o passado. É um processo de ajustamento à lei de Deus. Então a misericórdia divina nos dá a possibilidade de nos redimirmos diante daquilo que foi feito. Então, às vezes, em nossas reencarnações, existem algumas expiações necessárias para que nós possamos corrigir o passado. É da nossa natureza ainda cometer deslizes, mas, naturalmente, temos que consertar. Mas, para chegar à perfeição, devem sofrer todas as tribulações da existência corporal. É a expiação, ou seja, nós temos necessidade de passar pela experiência do corpo físico para desenvolver a inteligência do espírito. Lá no mundo dos espíritos nós podemos evoluir muito, melhorarmos-nos muito, mas é preciso passar pela vida material. Então, nada de desânimo, de fugir da vida, das responsabilidades. Nós só estaremos empurrando mais à frente aquilo que nós vamos ter que fazer mais cedo ou mais tarde. Então é melhor enfrentarmos as situações hoje e não deixar para amanhã. A encarnação tem também um outro objetivo, e aí que está o objetivo final de nossos espíritos, para os nossos espíritos. Dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. O que isso significa?
A encarnação tem também um outro objetivo: dar ao espírito condições de cumprir sua parte na obra da criação. Ora, enquanto eu estiver trabalhando em busca da perfeição, eu estou trabalhando para mim mesmo. Depois que eu adquirir a condição da perfeição, da perfectibilidade, é que eu vou me encaixar na obra da criação divina e fazer tudo de acordo com o que precisa ser feito. O que isso significa ainda? Depois da perfeição, mais trabalho. Muito mais trabalho. A ponto de nós encontrar um entendimento no Evangelho do Senhor Jesus, quando ele fala: a minha alegria é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus estava demonstrando para todos nós que quando se atinge a condição de um espírito puro ou perfeito, começa a se trabalhar e se encaixar definitivamente na obra divina. Então não tem descanso eterno, tem mais trabalho à medida em que a gente mais se desenvolve. Para realizá-la, ou seja, as nossas reencarnações e o progresso, é que em cada mundo toma um corpo em harmonia com a matéria essencial desse mundo, para executar aí, sob esse ponto de vista, as determinações de Deus, de modo que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A divina providência, que é Deus, está trabalhando para dar para todos nós aquilo que é necessário para o nosso progresso. Porque se ele criou a gente simples e ignorante e nos deu como ponto de chegada à perfeição, ele também tem que dar as possibilidades certas, ele tem que dar as oportunidades adequadas para que nós consigamos, senão seria maldade. E Deus, não há um que é bom senão Deus, dizia Jesus. Então nós todos, voltando a falar das nossas dificuldades e problemas, Deus está vendo. Mas como ele não é injusto e nem maldoso, o que está acontecendo com cada um de nós é em função da nossa necessidade evolutiva, que vai depender tão somente do foco nosso e do esforço que a gente fizer para sair daquela situação em coerência com as leis naturais. Nós estamos caminhando sob as determinações de Deus, então é preciso confiar em Deus. Nós estamos vivendo momentos difíceis, sim, mas isso é da nossa necessidade, é da natureza dos nossos espíritos. Enquanto estamos encarnados, os espíritos veem tudo o que fazemos. Até agora nós discutimos a natureza dos espíritos, a origem e o destino. A última frase da definição de Kardec é: e as suas relações com o mundo corpóreo. Quais são as relações dos espíritos com o mundo corpóreo? É claro que a gente sabe, nos dias de hoje, já se sabe desde a doutrina espírita, aliás, desde a chegada da doutrina espírita, que os espíritos participam dos fenômenos naturais, cuidam da implantação do entendimento nosso às leis naturais, mas nós chamamos a atenção aqui para a influência que os espíritos nos dão, ou a influência que eles proporcionam enquanto nós estamos encarnados, porque também somos espíritos. E aí Kardec pergunta se eles vivem no mundo dos espíritos, se esse mundo tem relação com a gente. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Eles podem ver porque vos rodeiam incessantemente. Cada um vê apenas as coisas sobre as quais dirige sua atenção. Não se preocupam com o que lhes é indiferente. O que isso significa? O Senhor Jesus disse para todos nós que o nosso coração estaria sempre junto com o nosso tesouro. Se nós desencarnarmos, quando nós desencarnarmos, onde é que estará o nosso tesouro? Se nós estivermos valorizando determinadas situações físicas, sejam elas condições materiais ou pessoas, a gente vai ter uma tendência muito forte a desencarnar e permanecer junto àquilo, por entendimento. Isso pode acontecer com bens materiais, pode acontecer com pessoas que a gente gosta e não quer deixar, situações nas quais entes queridos estão, isso pode acontecer. Então o espírito foca a sua atenção e ele vê aquilo que é de interesse. Nós precisamos então definir qual é o nosso interesse. É o progresso do nosso espírito, então nós precisamos focar o progresso. Os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos, já que eles veem tudo. Frequentemente conhecem e
o que gostarias de esconder de vós mesmos, nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultados. Então os espíritos participam e têm relação constante com os encarnados. Nós também já fizemos isso quando éramos espíritos. Eu devo ter sido um espírito perturbador dos mais presentes, que agora tem que ajudar a divulgar a doutrina espírita aqui para libertar as pessoas. Eu devia ser um tormento prendendo as pessoas na viciação. Ou seja, nós também já passamos pelo período de influenciar pessoas quando éramos desencarnados, de estar presente aqui ou ali, dando o nosso palpite no ouvido das pessoas. E os espíritos fazem isso mesmo. Aqueles, claro, que não estão mais desenvolvidos espiritualmente. Todos nós conhecemos esse grupo de perguntas, né? Sempre é discutido nas palestras. Os espíritos influem sobre nossos pensamentos e atos, em nossas ações? Ora, se eles estão vivendo conosco, se eles estão participando, conhecendo nossos pensamentos, é natural que eles participem daquilo que a gente pensa e daquilo que a gente faz. Tanto que o Senhor Jesus pediu para que a gente vigiasse e orasse. Ou seja, vigia o seu mundo íntimo e ora para melhorar a sua vibração e se defender dos espíritos inferiores. A esse respeito, sua influência é maior do que podeis imaginar. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Pode o homem se libertar da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Ora, se existe a possibilidade dos espíritos nos influenciarem, tem que haver a possibilidade, por uma questão de lógica, da gente se desvencilhar disso. De que forma eu me defendo dos espíritos que enfiam suas ideias na minha cabeça? Sim, porque apenas se ligam àqueles que os solicitam por seus desejos ou os atraem pelos seus pensamentos. Então o foco da coisa, no mundo de relação com os espíritos, está: que tipo de pensamento eu tenho? Quais são os desejos que eu gero? Se eu tiver pensamentos de pessimismo, de má vontade, de malevolência, eu vou atrair espíritos que pensam da mesma forma. Se eu tiver desejos de vingança, para o mal alheio, eu vou atrair espíritos que pensam da mesma forma. E junto comigo vai forçar ainda mais essas ideias. E aí o nosso pensamento passa a surtir efeito. Como se pode neutralizar então a influência dos maus espíritos? Fazendo o bem. Já matou a charada. Fazendo o bem. E colocando toda a confiança em Deus. Repelis com isso a influência dos espíritos inferiores e anulais o domínio que querem ter sobre vós. Evitai e escutai as sugestões dos espíritos que vos inspiram maus pensamentos. Então aquele pensamento ruim que chega na nossa cabeça, não importa se é nosso ou se é de espíritos. Importa que esse pensamento não fique na nossa tela mental. Que a gente mude de canal, como a gente muda de canal na televisão, quando a gente muda de emissora no rádio. Com isso a gente evita a presença de espíritos menos felizes. Mas a gente é danado para se prostrar diante de pensamento menos feliz, de desânimo, de desilusão. Esses pensamentos vão corroendo a gente e a gente vai se prostrando diante da vida. Ah, isso eu não vou conseguir, isso não é para mim, isso não é para... não sei o que eu fiz na outra vida. Não arrume justificativa, mude. Tem que mudar. Sopram a discórdia e excitam todas as más paixões. Desconfiai especialmente daqueles que exaltam o vosso orgulho. Mas quem que esse cara está pensando que eu sou? Por que ele está falando assim comigo? Por que ele fez isso? Quem ele pensa que é? Quando a gente pensa assim, é o orgulho que está falando mais alto. São os espíritos que estão soprando na nossa cabeça para a gente reagir diferente. Porque vos conquistam pela fraqueza. O orgulho e o egoísmo são os nossos maiores pontos de fraqueza aqui na terra. Eis porque Jesus nos ensinou a dizer na oração dominical: Senhor, não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então existe toda uma lógica de como as coisas funcionam. Doutrina espírita, o próprio Kardec fala para todos nós que não se aprende com poucas leituras e poucas horas. É uma ciência. Essa ciência precisa ser entendida. E ela é passível de ser entendida por qualquer um de nós.
Basta que a gente tenha um pouco mais de boa vontade, basta que a gente busque conhecer os propósitos, as finalidades e o mecanismo, para nós nos encaixarmos nele. Então a doutrina espírita é isso, é uma proposta de renovação dos nossos seres a partir do conhecimento. Por isso que o Senhor Jesus dizia: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas ela é fruto do tempo. Tanto que ele nos falou há 2000 anos que ele tinha mais coisas para nos dizer, mas na época não era possível, porque nós não tínhamos entendimento. Mas o Consolador prometido no tempo certo falaria sobre todas as coisas e nos faria lembrar das coisas que ele, Jesus, havia dito. Então a doutrina espírita é uma ciência que trata da natureza dos espíritos, mostra a sua origem, mostra o seu destino e mostra como funcionam as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados e o papel dos espíritos, seja encarnados e desencarnados, no mundo no qual nós habitamos. Está em nossas mãos nos aprofundarmos e colocarmos em prática. Mais cedo ou mais tarde, nós teremos que fazer isso, seja nesta ou em outras encarnações. Precisa ver se vai dar tempo de outras encarnações neste planeta. Porque se perdemos o bonde da história, nós teremos que mudar de escola. Se perdermos a classe, nós teremos, ou o ano escolar, nós teremos que mudar de escola. É isso que nós precisamos entender de doutrina espírita. Ela é o Consolador prometido por Jesus, que tem toda a mensagem necessária para que nós nos tornemos espíritos livres, esclarecidos e por isso mesmo mais progressivos. Muito obrigado a todos e muita paz.